Como a sua rotina está impedindo o seu emagrecimento? Você já começou uma dieta perfeita na segunda, mas aí na quarta-feira você já estava no seu celular pedindo delivery? Então o problema não era a dieta, é a rotina que não te sustenta. E o sucesso do plano alimentar ele acontece quando você domina o hábito e penetra a rotina. Eu sou Malena, nutricionista, e hoje eu vou te mostrar como a falta de estrutura no seu dia a dia está atrasando a sua mudança, a sua transformação e, óbvio, como você pode começar a virar esse jogo sem fórmulas mirabolantes. Por que a rotina pesa mais do que a comida? Você já se perguntou isso? Você não engorda porque você comeu uma fatia de bolo. Você acaba engordando porque você vive no piloto automático. A maioria das mulheres que me procuram, elas não têm um problema de conhecimento. Elas até sabem o que precisam comer, mas elas não conseguem manter. Por quê? Porque a rotina desorganizada é igual a fome fora de hora, decisões impossíveis, cansaço constante e a culpa no fim do dia. A rotina, ela vira uma grande sabotadora. Esse, inclusive, é o exemplo vivo do que acontece na maioria da vida das mulheres. Ela acorda atrasada, então não toma café, come qualquer coisa às vezes na hora do almoço, chega em casa esgotada e vai fazer o quê? Descontar na comida, né? É o mínimo que ela poderia fazer. Estranho seria se ela não buscasse esse prazer, esse conforto, essa recompensa rápida, o único prazer dela nessa comida à noite. E por descontar essa sensação na comida, às vezes ela sente culpa, mas ela repete tudo no dia seguinte. E esse looping vai destruindo a sua energia, a sua autoestima e a sua constância. E não adianta você só mudar o cardápio, você só olhar para a alimentação, se a sua rotina que envolve você, ela continua te puxando para trás. Você não organiza a sua rotina, você não coloca blocos de produção na tua rotina. Pequenas ações podem levar sim a grandes resultados. Você não vai virar aquela mulher fitness que acorda às 5 horas da manhã e come tudo no potinho ali 100% sem errar. Você precisa de uma estrutura prática mediante a tua rotina atual. Planejar 2 a 3 refeições para a tua semana, ter lanches coringas, parar de decidir o que você vai comer só quando você está morrendo de fome. A rotina é sobre repetir o básico, o bem feito, mas com constância. Não é sobre viver em função da comida, entende? Por isso, é muito interessante você ter essa organização com a tua rotina alimentar, no sentido de organizar um dia na semana, preparar tuas refeições, deixar a proteína pronta na geladeira. Pensa em comida socorro. Eu costumo falar que a gente precisa ter essas comidas socorros. O iogurte proteico, são frutas já cortadas, é uma proteína ao lado, oleaginosa, ovo cozido, ovo de color cozido, para justamente ser lanches coringas para você. Então você precisa planejar e organizar essa tua base. Caso ao contrário, você vai ser a mulher que apaga incêndio o tempo todo. E no início, obviamente, você vai demandar mais energia, mais planejamento. Porém, com o tempo, isso vai ficando um pouco automatizado. Mas no início, se você tenta improvisar, esse improviso, ele vai levar ao erro. Eu tenho um caso de uma paciente muito querida. Ela é uma empreendedora nata. E ela vivia ali sempre correndo e não conseguia fazer as suas refeições. Até que a gente sentou e criou um plano para ela de organização de rotina, no sentido de parar no final de semana, e não, obviamente, precisa parar o final de semana inteiro, até porque, enfim, a gente não tem tempo, mas parar um bloco da manhã para poder preparar essas refeições. E o que é que eu ensinei para essa minha aluna? É uma técnica que eu utilizo do mínimo 3-3-3. O que é isso, Malena? Você vai no mercado e você vai comprar no mínimo 3 opções de proteína para a tua semana. 3 opções de fontes de carboidrato, 3 opções de frutas e 3 opções de vegetais, salada. Isso te dá na tua semana uma organização de base. Então, por exemplo, você pode ir no mercado e consumir frango, carne, ovos, por exemplo. Frango, carne e atum. De carboidrato, o que é que você pode escolher para essa tua semana? Você pode escolher uma abóbora, uma batata doce, você pode escolher uma batata inglesa. Quando a gente está falando de vegetais e legumes, você pode escolher um brócolis, você pode escolher um repolho e você pode escolher uma abobrinha. Fruta, você pode escolher um melão, uma melancia e um morango, por exemplo. Então, partindo desse ponto, você já tem combinações para poder fazer na tua semana. Essas combinações, se eu tenho, por exemplo, uma batata inglesa, eu posso consumir de formas diferenciadas para poder mudar o preparo. Por exemplo, eu posso comer o purê,
Eu posso consumir ela em forma de batata frita, eu posso consumir ela em formato de canoa, né, fry ou no forno. E eu posso consumir ela também cozida, como eu posso também variar fazendo receitas. Então eu pego a única fonte de carboidrato e eu tenho 4 formas de preparo, de poder fazer. Se você é a pessoa que enjoa, então você tem essas possibilidades. Se você é a pessoa que não enjoa, você faz uma forma só e mantém para aquela tua semana. E quando a gente conseguiu estruturar essa rotina com a alimentação, ela entendeu o quanto uma rotina mínima de autocuidado ela é importante. Você ter horários regulares, você ter uma lista de compra ali na tua mão e você ter essas marmitas simples para o teu dia a dia. E o resultado dessa minha paciente foi justamente o emagrecimento, mais energia, menos compulsão e aquele emagrecimento que aconteceu de modo fluido. Então, muitas vezes você precisa sim olhar para a tua rotina e organizar essa tua rotina. Até porque conforme você vai vivendo, a sua rotina ela vai mudando de fases. Então pode ter uma fase que você vai estar mais focada com o trabalho, vai ter uma fase que você vai estar mais focada com os estudos, vai ter uma fase que você vai estar mais focada com a alimentação, com o treino. Então a tua rotina, ela vem como uma base para te dar uma previsibilidade. Sendo assim, repito, o sucesso do plano alimentar, ele acontece quando você domina o hábito e penetra na sua rotina. Então, se a tua rotina te suga, não adianta começar outra dieta. Você vai desistir de novo. O corpo que você precisa, o corpo que você quer, precisa de estrutura emocional, alimentar e prática. E isso não vem da força de vontade, minhas sagazes, infelizmente. Vem da estratégia e do acompanhamento. E se você sente que já tentou de tudo, mas continua presa nesse caos da sua rotina, talvez o que te falte não seja disciplina, mas sim um plano que funcione com a sua vida. E nos meus protocolos de acompanhamento, a gente constrói uma estrutura de alimentação, rotina e escolhas reais. É nutrição, mais estratégia, mais constância. Você pode clicar no link da descrição e vamos conversar. A sua rotina pode ser o seu maior peso ou a sua maior aliada. A escolha é sua.